noite. Prepare o seu coração para ouvir verdades que o Senhor tem para falar com você. Esteja atento à palavra de Deus, porque hoje o Senhor marcou esta data para ter uma nova experiência com você. Então abra o seu coração, porque na presença do Senhor nós vivemos coisas inimagináveis. Na presença do Senhor nós vivemos coisas grandiosas e sobrenaturais. E que você esteja preparado e esteja ansiando por viver coisas maravilhosas na presença de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos juntos cantar ao Senhor. Se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim, havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Olhando onde você estava e onde você está, só pode ser Deus com você, te acompanhando. Sobre as águas está o meu passado, nunca mais o pecado vai me escravizar. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei, sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei, há um outro na fornalha, andando junto a mim, há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Vejo sua luz sobre as trevas, todo o mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Nada nos separa do amor de Deus. Oh, nada nos separa do teu amor. Nada, nada, nada. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu
sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. É outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Nós nos alegramos em Ti, Tu que és o Deus da nossa salvação, um Deus sempre presente. Oh, e sim, a Tua grandeza pode confundir as pessoas, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados naquela fornalha. E de repente, ao invés de 3 homens, haviam 4 naquela fornalha. Também assim será conosco, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Oh, Tu estarás conosco e as pessoas não entenderão. Oh, e as pessoas acharão tão confusa a situação. Oh, mas nós não, porque nós sabemos a quem servimos. Nós sabemos o Deus que nos guarda, que nos acompanha. Oh, Tu és um Deus tão grande, Pai. Nós te amamos. Aleluia. Aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, amado Espírito Santo de Deus. Ansiamos tanto que o Senhor venha ouvir nosso clamor nessa noite. Sim, que os teus ouvidos sejam sensíveis para ouvir nosso clamor, Senhor. Como nós precisamos apresentar diante do Senhor ansiedade, apresentar diante do Senhor angústias, fardos. Como nós desejamos testemunhar, assim como o salmista já testemunhou um dia. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. Deus é a minha salvação. Sim, Pai, desejamos, ansiamos que o Senhor venha ouvir nosso clamor, mas temos certeza que o Senhor deseja que a Tua igreja venha ouvir aquilo que o Espírito de Deus está dizendo. Como necessitamos, ó Senhor, termos nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Quantas coisas ouvimos decorrer desse dia, quantas informações, tantas coisas acessaram nossa mente, que entraram em nossos corações, nossa alma. Mas como nós precisamos silenciar todas estas vozes e ouvir a Tua doce voz nessa noite. Pai, nesse dia muitos ouviram vozes de um diagnóstico, ouviram vozes de opressão, vozes de depressão, vozes que causaram espanto, medo, insegurança, desespero. Mas sabemos que tudo isso se perde a Tua voz poderosa, Senhor. Quando ouvimos a Tua voz, quando o Senhor se manifesta, quando a Tua voz se torna clara, audível em nossos corações, todos os paradigmas são rompidos, todas e qualquer, ó Deus,
opressões são removidas, todas as vozes que não vêm do Senhor são caladas, silenciadas, removidas. Por isso que nós oramos, queremos ouvir Tua voz nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, pois assim diz a Tua palavra: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós oramos, Senhor, derrame a Tua graça, que o Teu perdão venha trazer cura, que o Teu perdão venha trazer libertação, o Teu perdão venha trazer renovo, venha trazer alegria na Tua doce presença, pois nós cremos que o Senhor é fiel para perdoar os pecados que em arrependimento forem lançados, confessados diante do Senhor. Irmãos meus, é uma noite de abrir nosso coração diante do Senhor e declarar: Senhor, perdoa-me. Como não se humilhar diante do Senhor, queridos? Se há algo no seu coração, abra seu coração agora diante do Senhor. Confesse o seu coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, pequei contra Ti, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu perdão sobre a minha vida, pois Tua palavra diz: se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é justo, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso que oramos, Senhor, vem com o Teu poder nessa noite, derrama o Teu perdão sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, pois Tua palavra declara que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós declaramos o Teu perdão que traz restauração, que possamos nessa noite adorar de todo o nosso coração, de mãos limpas e de puro coração, para adorar ao Deus vivo, para adorar aquele que nos perdoou, nos salvou. E na Tua presença essa noite, Pai, queremos Te adorar de todo o nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém. Ofereça ao Senhor suas palmas, oferte a Ele com louvor e adoração, aleluia, glórias a Deus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus seja sobre ti, queridos. Glória a Deus. Quero encorajar você a declarar também a paz de Jesus sobre o irmão ou a irmã que está do seu lado. Declare a ele ou a ela que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração. Receba a paz do Senhor Jesus, porque nele nós somos perdoados, nós somos aceitos como filhos amados. Que alegria estarmos juntos aqui, irmãos. Deus abençoe os seus corações. Pode tomar seu assento, por favor. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco, principalmente aqueles que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. É uma alegria recebê-los aqui, queridos. Aos que estão conosco também, por meio dessa transmissão, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Irmãos, nós queremos começar nessa noite louvando ao Senhor e ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele fez no decorrer desses dias na festa das nações. Foi maravilhoso, não foi, irmãos? Que bênção! Foi tremendo, de tudo o Senhor guardou, em tudo o Senhor abençoou, em cada detalhe. Nós percebemos e testemunhamos o poder de uma igreja que se dispõe para servir, irmão. Ninguém segura, queridos. Ninguém para uma igreja que está alinhada com a voz de Deus, submissa em servir, disposição para servir. Quanto mais a gente serve, mais a gente recebe do Senhor. Se fosse para fazer já neste final de semana, tenho certeza que todo mundo que estavam envolvidos poderiam dizer: eis-me aqui, vamos de novo, vamos outra vez, porque o Senhor nos renova, nos traz força, nos traz graça, não é, queridos? E queremos louvar a Deus pela sua vida, que esteve conosco, servindo, trabalhando. Você que compareceu de alguma forma, esteve aí conosco participando, que Deus abençoe a sua vida. E você que não veio, não participou, agora só ano que vem, e se Deus quiser ainda, viu, queridos? Mas louvamos a Deus por um tempo muito especial. Irmãos amados, lembrando que amanhã, se Deus assim nos permitir, às 6 da manhã nós teremos um tempo especial de oração aqui na igreja, onde nós iremos orar, interceder
orar pelos pedidos e estar colocando nosso coração na presença do Senhor. E logo às 7 horas nós teremos um café da manhã todo especial para termos um tempo de comunhão. Quero encorajar você para estar conosco. Será um tempo muito especial de crescimento, um tempo de edificação. Amém, meus preciosos? Vamos firmes, queridos. Queremos nessa hora continuar adorando ao nosso Senhor com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Você que veio preparado e deseja nessa noite devolver o seu dízimo, devolver sua oferta, manifestar uma atitude, uma expressão generosa ao seu coração, ao reconhecer o quanto o Senhor tem sido bom com a sua vida, e você está fazendo isso, nada como uma moeda de troca, não é nada disso, mas com um ato de gratidão e louvor ao Senhor, porque você tem testemunhado dos cuidados do Senhor sobre a tua vida. E ao chegar no altar do Senhor, dizer: Senhor, está aqui a minha gratidão ao Senhor, dizer que Tu és o Senhor da minha vida, que o Senhor é fiel, e eu sou prova disso. Nós dizimamos, ofertamos, não para sermos abençoados, mas nós ofertamos e dizimamos por já sermos abençoados pelo Senhor. Já somos abençoados. Por isso nessa hora quero chamar os irmãos mais uma vez a se colocar de pé, por favor, queridos. Que enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você poderá sair do seu lugar e vindo entre essas urnas e estar trazendo o seu dízimo, sua oferta, mas o mais importante é você estar aqui de todo o seu coração para juntos louvar ao Senhor Jesus. Despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás. Em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás. Em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás. Em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Pra sempre,
vives em mim, meu coração pra sempre. Deus de perto, Ele é um Deus que deseja ter um relacionamento com você, comigo, e que o nosso coração tenha esse objetivo, que o nosso coração tenha o prazer de se relacionar com o nosso Deus, porque Ele encontra em nós aquilo que muitas vezes nem nós enxergamos. Ele encontra em nós aquilo que as pessoas não veem. Ele te valoriza. Então valorize-o e dê liberdade para Ele transformar o seu coração. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele é majestoso. Oh, Ele é majestoso. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Jesus quebrou todas as regras da sua época. Jesus falou com pecadores. Oh, Jesus tanto amou os pecadores que se doou na cruz. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. O chama pra perto e oferece a redenção. Oh, venha, 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 venha. Aquele que te purifica está aqui. Diga sim pra Ele. Da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Não renunciei àquele que tem comando das nossas vidas. Te entregamos tudo, tudo, tudo. Te exaltamos, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração. Olha que chuva maravilhosa está caindo lá fora. Não sei se você se preparou esses dias aí, mas dizem as previsões que vai ter que tirar de novo o casaco do guarda-roupa. A gente vai ter que trocar mais uma vez de vestes, porque essa estação aí é bem oscilante. Tem dia que está calor, tem dia que está fresco e tem dia que está muito frio. E diz que final de semana vai estar muito frio e eu preciso te avisar então que você precisa trocar as suas vestes já, se preparar para isso. Aliás, essa é a série de mensagens que nós estamos falando sobre a vida de José, as trocas de vestes que José passou nas várias estações da sua vida.
Houve estações onde ele esteve mais aquecido, houve estações onde ele esteve mais disposto, mas a verdade é que ele reagiu com cada uma dessas estações com vestes diferentes, e hoje não será de uma outra forma. Nós vamos conhecer a segunda estação que José passou, a segunda troca de veste que ele experimentou. Semana passada o pastor Rodrigo falou de que ele recebeu as vestes talares, ou as vestes longas. Algumas traduções trazem como vestes coloridas. A verdade é que José tinha uma veste que os distinguia dos seus irmãos. Mas esta distinção trouxe um certo tipo de ciúme, de contenda, um tipo de inveja e até desconforto familiar. Bom, você que tem filhos sabe o que nós estamos falando. A gente precisa ser o mais equilibrado, o mais justo possível e o mais equânime que a gente possa chegar, para que não haja nenhuma diferenciação dizendo, esse é o filho preferido, ela sempre foi a filha preferida. Você que teve 2 meninas, ou 2 meninos, ou um menino e uma menina, sabe o que eu estou dizendo? Na mesma medida. Parece que o José tinha uma medida diferente, e isso trouxe uma reação muito, muito conflituosa dentro do lar de Jacó. Depois de vários momentos onde José parece se distinguir, chega numa situação onde os irmãos dizem, esse rapaz está com arrogância demais. Agora ele ultrapassou o limite da sanidade, e ultrapassou o limite do orgulho pessoal. Agora ele extrapolou demais. Certo dia ele chegou aos seus irmãos e contou os sonhos que ele teve, que tinha estrelas no céu, tinha a lua, e as estrelas se curvavam então diante daquilo. Depois ele contou a história dos feixes, que os feixes também se curvavam. Aí os irmãos falaram, peraí, você está dizendo que nós, o nosso pai, todos vão se curvar diante de você? Onde você pensa que você está, menino? E depois desse dia que o José contou o sonho que ele tinha, eles não conseguiam mais conversar favoravelmente com José. Sempre era um motivo de discórdia, sempre era um motivo de briga. Um dia o Jacó falou para o José, vai e dá uma olhada nos seus irmãos e traga notícia para mim se eles estão trabalhando bem, se eles estão fazendo o serviço corretamente, se está tudo ok, e volte com essas notícias. O José vai então em caminho e encontra os irmãos de longe, ele vê o rebanho sendo pastoreado pelos seus irmãos, e então acontece isso que está registrado em Gênesis capítulo de número... deixa eu ligar aqui primeiro, senão não vai avançar. Em Gênesis capítulo de número 37. Veja só o que está escrito. Chegando José aos seus irmãos, arrancaram-lhe a túnica longa, agarraram-lhe e o jogaram no poço que estava vazio sem água, que seria uma cisterna, se assentaram para comer e viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram o José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Então, diante desse contexto, desse cenário, nós vamos ver agora a retirada das vestes, daquilo que trazia o José sobre o seu corpo, e aquilo que o marcava como um filho íntimo e um filho um tanto quanto favorecido pelo seu pai. Mas o que significa de fato essas vestes longas? Algumas traduções trazem coloridas, outros trazem bordado, outros trazem vestes talares. O que eu quero dizer para você é que não existe uma tradução que possa nos trazer especificamente. Tem gente até que diz que as vestes de José tinham 7 cores. Isso não é verdade, não está escrito nas Escrituras, tá certo? Não está registrado lá. O que nós sabemos é que essas vestes eram vestes que traziam distinção, eram vestes que traziam um certo tipo de identidade para quem as possuía, porque não era qualquer pessoa que poderia ter acesso a isso. Era uma veste que demandava muito esforço, dinheiro e trabalho. Então não era uma veste comum, era uma veste muito específica e especial. Era uma veste que produzia algum tipo de honra, de homenagem àqueles que as vestiam. E também era uma veste que de alguma maneira protegia o corpo daqueles que as vestiam também. De que maneira que nós sabemos disso? Porque nas Escrituras existe um outro texto que mostra onde essas vestes talares ou vestes longas aparecem, vestes coloridas, que está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13, segundo livro, versículo 18. Ela quem? Tamar. Tamar é filha de Davi. Tamar estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Então olha que interessante, que as vestes que José usava
que José usava eram as mesmas que as filhas dos reis vestiam para proteger o seu próprio corpo diante da puberdade. O que acontece na puberdade feminina? Bom, é obviamente que os contornos do corpo começam a aparecer. Para que seriam as vestes, se não para proteger? Então, por isso que a tradução mais ideal seriam vestes longas, que pudessem cobrir boa parte do corpo, inclusive até os calcanhares, para que a menina pudesse ser protegida em sua pureza. Então, resumindo, quando falamos em vestes talares, nós estamos falando em vestes que trazem identidade, falamos em vestes que trazem honra, porque as filhas do rei que possuíam esse tipo de veste, ou gente de muita estirpe nobre, ou podemos dizer também que as vestes seriam sinônimo de pureza. Esses 3 significados são importantes para a gente poder avançar na nossa conversa. Por quê? Porque José tinha uma identidade, filho de Jacó, filho preferido de Jacó, filho favorecido de Jacó, mas que agora é roubado disso. Por isso que os irmãos, quando o veem, a primeira coisa que eles fazem é rasgar as vestes dele. Por que eles fizeram isso? Eles poderiam dar uma sova, eles poderiam espancar, torturar José, poderiam até mesmo, quem sabe, escarnecê-lo, chantageá-lo por alguma coisa, mas não. Quando eles viram e a ira brotou em seus corações, eles arrancaram a túnica. O que é arrancar a túnica se não tirar a identidade daquele jovem? O que é arrancar a túnica se não tirar tudo aquilo que ele possuía como sua maior distinção? Eu pergunto para você, em algum momento da sua vida, talvez no passado, ou talvez exatamente agora, enquanto você está aqui, ou nesta celebração, ou assistindo pela internet, em algum momento da sua vida, não arrancaram sua túnica de identidade também? Não tiraram a força, aquilo que te distinguia, aquilo que você vestia com tanta alegria, e que você dizia, isso faz parte de mim, isso é a minha vida, isso é o que me identifica, isso é o que me traz um senso de pertencimento, é isso que me traz sentido na vida. O José andava com a sua túnica, você acha que ele tirava? Eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, exatamente isso. A minha avó, por parte da minha mãe, era uma corintiana fanática, e eu não sabia que time que eu ia torcer ainda, mas de repente, graças a tudo que conspirou em meu favor, a minha vozinha resolveu me dar um presente de aniversário, 19 de julho de 90, 19 de julho de 1990, ela me deu um presente, e quando eu abri aquele presente, era aquela camiseta do Corinthians, sabe aquela de pano, que parece pano de chão, aquela antiga da Calunga, gente, onde ia o Denis, a camiseta do Corinthians estava junto. O Denis ia para a escola, a camiseta tinha que ir junto. A diretora falava, mas você não pode entrar. Mas é a camiseta que minha avó me deu. O Denis ia andar de bicicleta, soltar pipa, jogar bola, então nem se fala. Onde o Denis ia, era a minha identidade. Sou sim corintiano. A minha avó me deu essa camiseta. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu tenho algo para me chamar de alguém. Então agora eu sou corintiano. Ou seja, essa sensação de que isso me traz uma identidade, obviamente que eu estou falando de uma forma muito rasa, para José era exponencialmente maior, porque ele andava com essas vestes de noite, gente. Você imagina, é isso que me torna o filho de Jacó, e isso que não me torna qualquer filho. Eu sou um filho destacado, eu sou um filho especial, eu sou um filho querido, eu sou um filho que tem uma identidade. Quando os irmãos arrancam aquilo dele, arrancam tudo aquilo que ele se apegava em ter. Alguém arrancou sua identidade? Alguém roubou de você aquilo que te trazia sentido? Em algum momento você experimentou isso? Ou quem sabe você experimentou a retirada da honra da sua vida? Porque não apenas a identidade foi roubada, mas o José precisou experimentar o nivelamento com todos os demais escravos. Porque como era aquela caravana de mercadores vindo de Midian? O que você acha que eles traziam em sua caravana, nos seus camelos? Gente. E que tipo de gente? Gente escravizada. E como essas pessoas se vestiam? Elas não se vestiam, elas andavam nuas, elas estavam todas empacotadas dentro de pequenas charretes,
de alguma forma carregadas, ou quem sabe através de cordas atrás dos camelos. Essas pessoas não tinham identidade, mas também não tinham honra nenhuma. Estavam despidas, nuas, e estavam niveladas ao nível de escravo. Então, quando aqueles mercadores chegaram com um bando de escravos sendo trazidos para o Egito, porque o Egito era a maior potência econômica do mundo da época, e eles precisavam de muito escravo e de muita gente trabalhadora para construir as pirâmides, que você muito sabe e conhece, que está lá no Egito até hoje. José era só mais um deles. Como você acha que reagiria uma caravana de escravos ao ver um homem vestido de rei? Você acha que eles teriam condições de negociar alguma coisa com aquele homem? Imagine só no Brasil, de escravos, há 200 anos atrás. Se chegasse um jovem bem vestido, talvez com a sua gravata borboleta, talvez com a sua bengala francesa, ou seu chapéu de lado. O que você acha que um mercador de escravos, ou um senhor de escravos, você acha que ele teria condições de negociar dizendo: eu quero comprar você como escravo? Claro que não. Ele tem uma identidade, ele tem uma roupa, ele tem uma vestimenta, ele tem um estilo que mostra que ele não está nesse nível. José foi roubado da sua condição. Ele foi nivelado como escravo. Tiraram a honra dele e disseram: você é igualzinho a todos os escravos que nós estamos levando para o Egito. Foi isso que os irmãos disseram a ele. Você agora não tem mais dignidade e você não tem mais honra nenhuma. Eu pergunto para você, de alguma maneira, alguém já roubou a sua dignidade? Alguém já roubou a sua honra? Alguém já te nivelou por baixo, no nível dos escravos, no nível daqueles que não tem nada, não tem temor, não vivem em Deus? Em algum momento sua dignidade já foi rebaixada a um nível inferior ao que você sustenta e ao que você defende? E a pureza? Você imagina só um jovem agora nu, com seus 17 anos, sendo vendido como escravo. Você imagina a sua pureza toda sendo exposta. Se era para ser coberto, para proteger a sua puberdade, agora esse jovem estava totalmente vulnerável e exposto. Eu pergunto para você, você não se identifica com a história de José também? Não roubaram sua pureza? Não roubaram aquilo que, a sua inocência? Não te envergonharam? Não te deixaram exposto ou exposta? Não te deixaram vulnerável? Quem sabe foi um pai que saiu de casa? Ou quem sabe foi um marido que te abandonou? Ou quem sabe foi uma esposa que deixou você para trás? Ou quem sabe foi um patrão que te expôs publicamente? Ou quem sabe foi um pecador, filho de Belial, um cafajeste que cometeu um assédio sexual ou até mesmo um assédio moral lá no seu trabalho? Quem sabe alguém roubou a sua pureza? Quem sabe alguém tocou a sua inocência? E você se sente sujo, se sente suja, se sente indigno diante dessa experiência tão trágica, de roubarem as suas vestes, deixarem você no nível de escravos e ainda tocarem a sua pureza. Agora eu pergunto, como a gente lida com isso? São tempos diferentes, queridos. Há pouco tempo José estava andando com as vestes talares, com as vestes longas, expondo a sua identidade, expondo a sua honra, filho da realeza, filho preferido, um filho que tem pureza. E pouco tempo depois o cenário muda. É um escravo sendo carregado para o Egito, nu, totalmente indigno, desrespeitado, envergonhado publicamente. Vocês viram como as circunstâncias mudam? Vocês viram como a vida tem ciclos e estações? E ninguém consegue permanecer em um só a vida toda. Irmãos, como eu gostaria de permanecer a minha vida toda nas vestes talares, como foi pregado terça passada. Como seria bom se você tivesse condições de viver a sua vida toda só experimentando os favores da vida, e os favores e as benesses de Deus. Como seria maravilhoso se a vida fosse assim, mas não é. E José é uma prova disso, de que o sofrimento, a incompreensão, a ofensa, a angústia também afetam pessoas que são amadas do seu pai. Porque José era profundamente amado, assim como você e eu somos amados por Deus. Mas isso não nos impede e não evita que a gente de alguma maneira experimente tempos de vestes rasgadas. Sim, porque existem momentos na nossa vida que as vestes de vergonha parecem encaixar perfeitamente na nossa história. É difícil, é doloroso, é constrangedor, mas é o que acontece na vida de muitas pessoas. Chega o tempo onde as nossas vestes talares são trocadas por vestes de traição. Alguém nos traiu.
alguém roubou a nossa confiança. Alguém nos passou para trás. Vestes de infidelidade. Às vezes elas vêm e chegam na nossa vida. Alguém foi infiel, alguém foi traiçoeiro. Vestes de incompreensão, uma palavra dita ou maldita, uma atitude que não teve apoio. Vestes de abandono, pessoas que viraram as costas, ignoraram seu sofrimento, não deram ouvidos às suas queixas. Vestes de calúnias, vestes de ofensas, de línguas malignas, vestes de vergonha. Quantas situações vêm na nossa vida que trocam o nosso ciclo, nossas estações, e colocam sobre nós outras vestes. E aí eu pergunto para você, como resolver isso? Como lidar com isso, irmãos? Não é possível que uma pessoa amada pelo seu pai sofra tamanha desonra e tamanha vergonha. Não é verdade? Você não concorda com isso? Como é que um pai amoroso permite um filho passar por isso? E é o que você pergunta também todas as vezes que você vem nessa igreja e pergunta: Deus, como é que o Senhor permite isso na minha vida? Porque o Senhor não me ama? Eu não sou uma filha preferida? Se bem que nós ouvimos que não tem filhas preferidos, tem filhos íntimos. Eu não sou uma filha amada, eu não sou um filho amado. Como é que o Senhor permite eu viver isso? Ou o Senhor não tem poder para me proteger disso, ou o Senhor é um Deus narcisista e distante que não se importa comigo. Seria essa a nossa resposta? Porque parece que é isso que está desenhando a vida de José. Ou Deus não se importa com José, ou Deus, tal verdade, não tem poder para mudar as circunstâncias. Às vezes a gente sente assim, não sente? Existem circunstâncias na nossa vida que a gente diz assim: Deus, ou o Senhor não tem poder nenhum para mudar a minha vida, ou o Senhor está totalmente distante, porque não é possível que alguém como eu passe e viva o que eu estou passando. Mas tem um texto na história de José que me intriga demais, queridos. Ele não aparece uma vez só, que me parece trazer a resposta para você e para mim sobre as mudanças de vestes que nós experimentamos dioturnamente na nossa vida. Eu quero mostrar para você esse texto. Ele não aparece uma vez só, ele aparece várias vezes. E eu queria encorajar você, na sua casa, a ler a história de José e tentar destacar quantas vezes esta palavra aparece, ou essa frase. Eu não trouxe todas aqui, eu só trouxe uma, e eu queria encorajar você a chegar em casa e ler. Essa história você lerá em aproximadamente 20 minutos, é a história de José. Leia e destaque quantas vezes essa frase vai aparecer. E a frase aparece, é a seguinte: e o Senhor estava com José. É muito difícil, irmãos, olhar essa frase no contexto de José. Espera aí, um homem que tem uma veste está lá, um homem que tem dignidade, identidade, pureza, agora é escravo, indigno, envergonhado, e o Senhor está com José. É difícil, né, irmãos? Não é difícil você assimilar isso na sua vida? Diante da mudança de ciclo, na condição que você está experimentando ou que experimentou, de repente você olha a mudança de vestes e diz: como assim? Deus está comigo? E o Senhor estava com José. Como é que o Senhor estava com José, sendo que ele estava vivendo isso? Como é que o Senhor está conosco, sendo que talvez nós estejamos experimentando situações tão adversas? Eu acredito, queridos, que a Bíblia mostra que o Senhor estava com José naquela situação de vestes mudadas por duas coisas e por duas razões muito específicas. Primeiro, para trabalhar o ego e o caráter de José. Porque eu penso que assim como eu, com a minha camiseta do Corinthians, me trouxe um certo nível de vaidade, eu imagino que o José, com vestes reais, teve muito mais vaidade sobre o que ele possuía. Irmãos, não é possível que um adolescente de 17 anos tenha andado discretamente com as suas vestes assim, né? Passado perto dos irmãos: bom dia, tudo bem? Como eu posso servir vocês? Eu posso lavar a louça para vocês hoje? Hoje é meu dia de cuidar das ovelhas. Não, irmãos. Onde é que José estava enquanto os irmãos dele estavam trabalhando? Estava em casa, na casa do papai. Eu imagino quando os irmãos falavam assim: José, vai lá buscar a ovelha que se extraviou para nós, enquanto a gente cuida das que ficaram. José fala assim: opa, olha aqui, olha minhas mangas, olha o meu saiote, você olhe com quem vocês estão falando. Imagino que em algum momento, para os irmãos ficarem tão irados assim, querido, o José não deve ter sido uma pessoa fácil, não. Adolescente já não é fácil por si. Você imagina com a veste longa. Então eu imagino que a retirada dessas vestes, de alguma maneira, trabalhava o ego
E ela trabalhava o caráter desse homem, porque ele precisaria dessas ferramentas para lidar com situações que no futuro exigiriam dele respostas totalmente diferentes, porque um filhinho de papai nunca conseguiria passar pelo que José passou no resto da sua história. Um homem que se orgulhava do seu ego, do si mesmo, nunca conseguiria enfrentar o que ele enfrentou com tanta sabedoria e discernimento, ao ponto de, no final, perdoar os próprios irmãos pela venda como escravo que ele sofreu. Então, José está sendo trabalhado ao perder as suas vestes. Seu caráter está sendo moído. O seu ego está sendo formatado, transformado. Os seus músculos espirituais estão sendo fortalecidos naquele lugar. Eu acredito que de algum momento, ou alguma situação, essas vestes passaram a ser motivo de opressão. Olha, vocês não podem me chamar para lavar louça. Olha, vocês não podem me chamar para ir para o campo. Olha, vocês não podem exigir nada de mim, porque eu sou filho do pai, e eu sou o filho preferido. Você sabia que as vestes longas eram dadas para os primogênitos? Para quem tinha o direito da metade de tudo que o pai possuía? Hoje, na nossa legislação, quem fica com a metade de tudo que o pai tem é a viúva, em primeiro lugar, e a outra metade é dividida entre os herdeiros diretos, são os filhos. Nos tempos bíblicos, era o filho mais velho que ficava com a metade de tudo. Tudo era dele. E o restante dividia entre a viúva e os mais novos. José não era o mais velho, mas José possuía a roupa que dava a ele toda essa garantia de ser o preferido, de ser o mais destacado entre os irmãos. Agora você imagina ele andando nessa situação e de alguma maneira isso se tornou instrumento de opressão. Sim, queridos, existem algumas circunstâncias na nossa vida que o nosso ego precisa ser transformado, que o nosso caráter precisa ser humilhado, que a nossa vaidade precisa ser posta à prova, a fim de que ela seja melhor trabalhada diante das circunstâncias que nós vivemos ou venhamos a experimentar. Eu acredito que talvez essas vestes talares e longas tenham sido talvez instrumento de idolatria. Imagine só, eu não sou ninguém sem minha veste talar. Onde está minha veste? A mãe tirou para lavar. Você imagina só o desespero. Eu imagino que eu também coloquei a camiseta do Corinthians várias vezes úmida, peguei do varal, porque eu tinha que usar a camiseta para ir naquele lugar, estava úmida, não esperava nem secar. Eu imagino o José chegando no varal, não, daqui, eu vou usar mesmo assim, mas está úmida, meu filho. Não, eu coloco, que eu não sou ninguém sem essa veste. Assim como muitas vezes a gente acha que não é ninguém sem aquele cargo, ninguém sem aquele carro, ninguém sem aquela casa, ninguém sem aquele título, ninguém sem aquela força, ninguém sem aquela posição. Às vezes a gente acha que a nossa identidade se baseia só na veste. E aí Deus está trabalhando o ego desse homem, dizendo: José, você não precisa dessas vestes para ser alguém. Você não precisa dessas vestes para ter a identidade que você precisa, como o meu filho José. Então preste bem atenção que muitas vezes Deus permite que as nossas vestes sejam arrancadas para trabalhar no nosso ego, no nosso caráter, porque às vezes a nossa veste está sendo um instrumento de vaidade para oprimir outros, oprimir a esposa, o marido, funcionários, patrões, pessoas. E às vezes as nossas vestes são retiradas para trabalhar o nosso caráter diante da idolatria, onde nós pensamos que aquilo é a razão de sermos, quando na verdade a nossa vida é muito mais que aquilo, muito mais que aquele título, aquela posição. Eu lembro de um amigo pastor que veio falar comigo diante de uma circunstância onde ele perdeu o título pastoral. E houve uma situação onde houve uma disciplina, e a disciplina foi forte o suficiente para dizer para ele: olha, agora você não é nem mais pastor. Ele foi despojado desse título. Depois de alguns meses ele me procurou e disse: o que vocês fizeram comigo naquele presbitério foi muito injusto, porque eu não sou mais ninguém a partir de hoje. Eu fiquei compadecido com ele naquele momento. Realmente fiquei entristecido até com aquele senso de: será que fizeram o que era correto com esse homem? Diante da disciplina necessária, seria necessário isso? Mas tempos depois, avaliando essa frase, quando ele disse: eu não sou mais ninguém depois que vocês tiraram meu título, eu entendi que fizeram o que era certo, porque aquele homem baseava toda a sua vida no título de ser pastor e não no título de ser alguém. É isso que acontece quando nós colocamos títulos e posições e ganhos e patrimônios e reconhecimentos e medalhas à frente do que nós somos de verdade em Deus. E Deus permite as vestes irem embora para que a gente se lembre quem nós somos nele. E que nós somos tudo, ou melhor, que Ele é tudo para nós e nós não somos nada sem Ele. Mas a segunda coisa que eu imagino que aconteceu aqui com José foi para prepará-lo para algo maior e melhor. Irmãos, a gente não percebe isso.
Quando a gente está no meio do sofrimento, a gente não percebe que isso está sendo trabalhado em nós. Não sei quantos aqui fazem academia, mas a arte de levantar pesos, mais ou menos isso, quando você faz, você não vê resultado nenhum, e você não vê motivos para aquele sofrimento, não é verdade? Bom, você faz lá e você gostaria de tornear os seus músculos, ou trazer melhor postura, mas você faz, sofre e parece que não tem resultado nenhum. O que está acontecendo por detrás, ou por debaixo da camada de pele que você possui? Nas camadas subcutâneas, para ser mais específico. O que está acontecendo lá nas fibras musculares que estão sendo lesionadas enquanto você levanta pesos? Sabe o que está acontecendo? Os seus músculos estão trabalhando para se enrijecer. Para que eles estão trabalhando para se enrijecer? Para estarem preparados para levantar mais peso e ter mais carga quando você assim o exigir. É isso que está acontecendo. Uma magia acontece longe dos nossos olhos, enquanto a gente está levantando peso, sem ninguém, ou não notarmos nenhuma mudança em nós. Deus está tirando vestes de José, dizendo: eu estou trabalhando seus músculos espirituais. Eu estou trabalhando no fundo da sua alma. Sabe por quê, José? Você vai ser primeiro-ministro do Egito. Esse é um cargo elevado demais, meu filho. Esse é um cargo que todo mundo vai querer. Se você se sente invejado pelos seus irmãos, imagine quando você chegar no trono do Egito. Se você fica mal quando alguém olha para você e te ofende só porque você é o filho preferido, imagine quando você for o segundo do mundo. O faraó é o primeiro e você vai ser o segundo. Imagine quanta gente invejando, quanta gente tentando contra você, quanta gente te traindo, quanta gente expondo. José, o que você está vivendo agora é só o preâmbulo, é só o início do que eu estou preparando. Eu estou fortalecendo os seus músculos, você não vê, mas a retirada das suas vestes é para dizer para você: um dia você enfrentará tantas coisas mais difíceis que essa. Isso é só o começo, mas eu estou te preparando para enfrentá-las. Muitas vezes, irmãos, nós não vemos o porquê. Nós não entendemos, na verdade, o porquê. Mas quando nós percebemos um pouquinho mais adiante, nós falamos: foi necessário. Foi necessário. Como diz o Salmo 119, versículo 73. Foi necessário passar pela prova, porque eu aprendi a guardar os seus mandamentos. Às vezes a gente não sabe o porquê, mas Deus está trabalhando na nossa estrutura para nos colocar em algo maior e melhor, irmãos. Porque eu não acredito que Deus era com José para colocar José num algo pior e menor. E como não foi, não é verdade? O final da história vai mostrar isso. Então eu quero aplicar isso à sua vida. E quero dizer isso ao seu coração. Talvez você esteja dizendo: por que, Deus? Por que isso agora? Por que isso exatamente agora? Deus está permitindo que as suas vestes sejam mudadas para preparar você para algo maior e melhor. Então não desista e não desanime. Pode parecer doloroso e difícil, mas não desista e nem desanime, porque a vergonha que você está vivendo momentaneamente não se compara para a posição que Deus está preparando e guardando para você. Faz tudo parte do plano, faz tudo parte do projeto, e esse processo de perdermos algumas partes da veste, ou de sermos de alguma maneira tocados por angústias que não gostaríamos de passar, faz parte do plano de Deus para nos preparar para algo maior e melhor. No seu casamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua espiritualidade, onde quer que seja, faz parte do plano. Deus não está fazendo algo sem sentido e sem propósito. Deus é bom. E se o Senhor era com José, o Senhor também é com você. O Senhor também é comigo. Eles podem me vender como escravo. Podem te vender como escrava, mas nunca conseguirão interromper o projeto e as promessas de Deus para a nossa vida, não é verdade? Podem fazer o que for com você e comigo, podem tentar destruir, mas ninguém consegue interromper aquilo que é projeto, promessa e propósito de Deus para o nosso coração. É isso que nos mantém em pé e caminhando, mesmo quando perdemos algo na nossa vida que para nós era tão importante. Aí você pode estar dizendo: pastor, mas para mim não dá, para mim é bem difícil. É fácil falar porque na Bíblia tudo é mais fácil. Mas e se eu dissesse para você que o próprio Jesus passou pela experiência que José passou? Porque José, na verdade, é uma figura de Jesus. José só mostra em alguns relances aquilo que Jesus vivenciou. Jesus também foi tomado das suas vestes. Você lembra disso ou não? Quando ele estava para ser crucificado, tiraram as vestes de Jesus. Irmãos,
Jesus foi colocado nu na cruz do Calvário. Você parou para pensar nisso? É que os filmes de Hollywood, ou as pinturas da Idade Média, protegem vamos dizer assim, a exposição dos órgãos genitais para não causar nenhum tipo de escândalo. Mas Jesus foi colocado nu na cruz do Calvário. Ele foi contado como criminoso, porque a Bíblia fala que somente os criminosos contra o Império Romano que eram crucificados e torturados daquela maneira. Jesus foi contado como criminoso. Jesus foi contado como um escravo. Jesus foi desnudado na frente das pessoas, foi humilhado. E sabe o que nós falamos? É difícil demais para mim. O próprio Filho de Deus foi trabalhado em sua vida. Jesus era Deus, Jesus é Deus, mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo de número 8 algo muito interessante. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus também foi trabalhado, queridos. Obviamente que ele era perfeito, mas Jesus, como homem, deixou-nos a experiência e nos deixou também a imagem que, se ele aprendeu a obediência por meio de sofrimentos e vergonhas e humilhações que ele passou, quem somos nós para reclamar de algo? Quem somos nós para dizer, olha, eu não mereço? Se é Jesus? Bem-vindo, Jesusa. Porque eu sou bom demais. Jesus sofreu, minha filha. Porque eu não merecia isso. Jesus não merecia muito mais que você, porque ele era perfeito, você e eu não. E mesmo assim, ele aprendeu a obediência. Ele foi aperfeiçoado, diz Hebreus capítulo 8, versículo seguinte. O texto diz, Hebreus capítulo 5, versículo 9 agora. Ele foi aperfeiçoado por meio das coisas que ele experimentou de luta. E se o próprio Filho de Deus passou por isso, quem sou eu? Para ficar de biquinho com Deus diante de circunstâncias que me afetam e que tocam a minha vida. Jesus não apenas mostrou essa experiência de aperfeiçoamento, ser trabalhado no seu caráter, né? Ser trabalhado para deixar um exemplo para nós de que é uma vida em Deus, mas ele também, olha o texto, eu vou voltar. Embora sendo filho, agora olha o outro texto, embora sendo Deus, Filipenses capítulo 2, não considerou que o ser igual a Deus, de ter vestes longas, era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou, tirou as suas vestes, vindo a ser servo, sendo reconhecido como escravo, semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus está sim acima de todo nome, mas esse Jesus que Deus o exaltou, foi um Jesus também humilhado, foi um Jesus cuspido, foi um Jesus que também se esvaziou de si, que tirou as suas vestes e disse, eu vou ser reconhecido como escravo nesse mundo, para mostrar o meu grande amor por essa humanidade. Você acha difícil, irmã? Você acha difícil passar por lutas, por incompreensões, por abandonos, por traições, por ofensas? Você acha difícil? Nós estamos falando do Filho de Deus, o próprio Deus, que não foi poupado por isso, mas que nisso foi exaltado, e que nisso foi abençoado. Eu digo para você, se Jesus experimentou isso, se Jesus experimentou as promessas de Deus apesar de sofrimento, você também pode, eu também posso, porque existem promessas relacionadas a cada uma das etapas e das mudanças diversas na nossa vida. Sim, existem. Se você olhar nas Escrituras, por exemplo, a palavra de Deus diz em Lucas 18, 14, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno te exaltará. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça àqueles que são humildes. Irmãos, há promessa de Deus quando nós somos envergonhados. Há promessas de Deus quando nós somos incompreendidos. Há promessa de Deus quando rasgam as nossas vestes. Existem promessas de Deus quando nos jogam na cisterna. Existem promessas de Deus quando pisam sobre nós. Existem promessas, porque Deus não está do lado do ofensor, Deus não está do lado do opressor, Deus não está do lado do maligno, Deus está do lado do humilhado, Deus está do lado do ofendido, Deus está do lado do privado, Deus está do lado daquele que é machucado, não do lado daquele que machuca. Que Deus me poupe, e que Deus não permita que eu nunca esteja
Não permita que eu esteja nunca do lado do opressor, do lado de quem ofende, do lado de quem machuca, do lado de quem denigre, porque não há promessas para esses. Não há promessas para o marido traiçoeiro, não há promessas para alguém que humilha uma pessoa seguinte, não há promessas para quem fofoca da vida alheia, não há promessas para quem denigra a imagem do outro ser humano, não há promessas para quem explora outras pessoas, não há promessas, irmãos, mas há promessas para quem é explorado, há promessas para quem é humilhado, há promessas para quem é abandonado, há promessas para quem é mal compreendido, há promessas. Por isso que nós nos agarramos a essas, porque José foi levado ao trono de Egito, ou do Egito, exatamente por meio das coisas que sofreu. Jesus foi colocado numa alta posição por meio das coisas que ele sofreu. Quem somos nós para querer algo diferente? Por isso há promessas na nossa vida, quando as nossas vestes são rasgadas, porque Deus Ele mesmo se responsabiliza em honrá-la. Existe um texto, queridos irmãos, maravilhoso das Escrituras, que eu queria deixar para você e para o meu coração, porque esse texto empolga demais. O povo de Israel foi levado cativo em 587 antes de Cristo, foi colocado escravo na Babilônia, sofreram as maiores humilhações, trabalhavam 16 horas por dia, vestiam-se mal, comiam mal, dormiam mal, eram maltratados, humilhados, as filhas eram estrupadas, os filhos eram molestados, vendidos. Eles experimentaram os piores cenários como escravos da Babilônia. Isaías é um profeta de Deus que chega e diz assim: vai mudar a história de vocês. A história de vocês está para ser mudada. E aí Isaías diz, Isaías 61, versículo número 7. Olha esse texto, queridos. Olha esse texto. Isaías capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dobrada, porção dupla, e ao invés da humilhação, que ele se regozijará em sua herança, pois ele dará porção dupla, dobrada em sua terra, e terá alegria eterna. Queridos irmãos, há uma garantia, que se não acontecer aqui na terra, lá na eternidade o Senhor nos recompensará. Nunca esteja do lado do opressor, nunca esteja do lado de quem humilha, nunca esteja do lado de quem ofende, nunca esteja do lado de quem abandona, nunca esteja do lado do traiçoeiro, do maligno, porque se você estiver do outro lado, Deus está ao seu favor. E se você não receber aqui nessa terra, na eternidade certamente você receberá porção dobrada. Em lugar da sua vergonha, Deus lhe trará porção dobrada. Essas são as vestes rasgadas que você está vivendo, que não cai bem. Eu preciso admitir, quando a gente coloca as vestes rasgadas, a gente fala: que isso? Um pano de trapo? Não fica legal. Mas a palavra de Deus me garante que apesar dessas vestes rasgadas, elas são mergulhadas no sangue de Jesus e são restauradas, e eu pego vestes novas, para no lugar da minha vergonha, eu recebo a dupla honra, a honra de Deus sobre a minha vida e não a honra dos homens. E aí você pode estar dizendo: muito bom, pastor, eu queria que isso fosse verdade na minha vida, mas eu estou do outro lado que você disse. Eu sou aquele que rasguei as vestes. Eu mesmo. Eu tinha as vestes talares, pastor. Sabe o que eu fiz com elas? Joguei fora. Eu tinha as vestes longas. Sabe o que eu fiz, pastor? Sujei e manchei. Como filho pródigo, você saiu da casa do pai e foi se enlamear no chiqueiro. Aí você diz: pastor, isso não é para mim, porque eu causei a minha vergonha. Mas eu quero dizer que para você a palavra é a mesma. Só que você precisa fazer uma coisa só: sair do chiqueiro e voltar para a casa do pai. Porque o pai te abraça, mesmo você estando fétido, cheirando a porco, cheirando a lavagem. Deus ainda assim te ama e quer trocar as suas vestes. Porque o filho pródigo diz: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui, não consigo comer, não tenho roupa para vestir. E os pregados do meu pai, eles têm muito mais do que eu tenho. Vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Eu digo para você o mesmo: você bagunçou tudo? Você estragou as coisas? Você sujou as suas próprias vestes? Não foram os outros que sujaram, foi você o responsável por isso. Você precisa amargar a condenação disso o resto da sua vida? Não, meu irmão, nem minha irmã. Você não precisa, porque você pode voltar para a casa do pai. Saia do chiqueiro, saia desse lugar sujo e fétido. Esse não é o seu lugar, porque o pai está preparando vestes novas. Se você rasgou as suas, ele tem outras para te dar. E agora, quando você se levantar e for para a casa do pai, não volte de novo para o chiqueiro, não volte de novo para o vômito.
levante-se e vá para a casa do Pai e receba a honra de ser filho e a honra de ser filha. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu quero orar com você enquanto a equipe de louvor virá aqui à frente. Quero convidar os intercessores que estarão aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na sua semana de campanha. Você que vai começar a sua campanha hoje também, dizer: eu quero começar um propósito de oração na minha vida. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela Sua palavra. Nem sempre as nossas vestes estão limpas. Às vezes os outros as sujam. Às vezes as circunstâncias do mundo as rasgam. Às vezes elas se desgastam pela própria vivência. Mas nem por isso nós estamos desamparados, porque o Senhor era com José, o Senhor é conosco, o Senhor foi com Jesus, o Senhor é conosco. Então, Senhor, nos traga paz no coração de que nós não precisamos de nenhuma maneira querer nos vestir à força, porque isso quem faz é o Senhor. O Senhor está trabalhando em nós e o Senhor está nos preparando algo maior e melhor, e nós descansaremos nisso, em paz, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Mas se existe homem ou mulher aqui essa noite que sente com as vestes sujas, causadas por si mesmos, que sentem indignos, impuros, desonrados por si próprios, que o Senhor possa trazer perdão. Esse homem, essa mulher é amado pelo Senhor, Pai. Não precisa viver assim o resto da vida. Não precisa viver nu, envergonhado o resto da vida. Essa jovem se sujou, rasgou as vestes da sua puberdade, se entregou onde não deveria. Esse jovem experimentou o que não deveria. Esse homem fez o que não deveria na sua casa. Essa mulher assumiu coisas que não deveria ter assumido. E agora a sensação é de pura vergonha, uma sensação horrível de humilhação. Mas, Pai, a Tua palavra faz uma promessa de que aqueles que vão a Ti são recebidos, são abraçados, são perdoados e são trocados em suas vestes. Troca a veste desse homem, troca a veste dessa mulher, tira esse cheiro fedido de chiqueiro e mostra que o lugar é na Sua presença. E faça-nos experimentar, Pai, em nossa vergonha, a dupla honra. Tenham causado em nós, sejamos causadores, experimentemos a dupla honra. Eu profetizo, onde tem uma pessoa hoje, essa noite aqui, ofendida, humilhada, machucada, trapaceada, abandonada, traída, angustiada, ó Deus, eu profetizo dupla honra sobre esse coração, dupla honra sobre essa vida. O Senhor vai colocar esse homem, essa mulher no lugar mais alto, e o Senhor mostrará que o Senhor é o Deus dos oprimidos, o Senhor é o Deus dos injustiçados, o Senhor é o Deus dos trapaceados, o Senhor é o Deus daqueles que aguardam a Tua justiça ser realizada. E onde tem um homem envergonhado, sofrido, onde tiver uma mulher, ó Deus, angustiada pela sua própria vergonha, por se sentir indigna de estar na Tua presença, que venha perdão, que venha graça, que venha sustento, que venha provisão do Senhor. É isso que nós pregamos, é isso que nós confiamos, é isso que a Tua palavra diz, em nome de Jesus, amém, amém. Enquanto nós cantamos essa canção, se você está em campanha, venha receber oração, e se você quer receber uma oração também, aproveite a oportunidade, ou se você vai começar uma campanha, venha enquanto nós estivermos adorando ao Senhor com essa canção. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, que é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Sim, Deus, nós confiamos nisso. Nós cremos, Pai, que mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor é conosco. Mesmo que eu ande em meio
você esteja com frio, Mesmo que eu vá correndo sem mesmo que você seja levado por outras circunstâncias, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio mesmo que seja estações de vestes rasgadas, eu sei que tudo, continua tudo, sendo teu. absolutamente tudo, Eu sei que posso sempre andar com Ele. e esse amor Eu sei que o seu amor é duradouro duradouro e é para sempre, e é fiel também. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Aleluia. Tem tudo a ver com ele. De Jesus, Com ele eu sei pra onde eu devo a sua ir. presença, Tem tudo a ver com ele. a sua presença, A Deus. cruz eterna, seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. tudo, absolutamente tudo. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ó Deus, ainda que as circunstâncias sejam diferentes, ainda que nos joguem na cisterna, ainda que as vestes sejam sujas, ainda que as circunstâncias nos afetem, ainda que os momentos sejam difíceis, ainda que as estações mudem repetidamente na nossa vida, Senhor, ainda que os montes se abalem, ainda que as colinas sumam, Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. você pode dizer isso? Ainda que os montes se movam, Diga isso pro seu coração. ainda que as colinas Não tema, sumam, o teu amor não se envergonhe mais. permanecerá. Teu amor por mim Você continua sendo filho, você continua sendo filha. Nada mudou nos céus, nada mudou na eternidade. O amor dele por você continua, continua, continua. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, Seu amor o teu amor vai fiel e eterno vai sustentar sustentar. tudo que há Toda a em minha vida será sustentada em ti. tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Absolutamente tudo, Senhor. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque podemos cantar, mas também podemos nos agarrar a essa promessa, e que assim seja em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, e em nome de Jesus, Deus está com você. Amém. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu
José.